Aqui seu amigo Max, mais uma vez no Conexão RS, Web Rádio e TV, e hoje estamos aqui em frente ao Procon, onde vamos estar falando um pouquinho com a coordenadora da Mires, e ela vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos importantes e relevantes que a população tem pedido aí para o Conexão RS. Muito bom dia. Bom dia, Max. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o teu programa. Muito bem, nós estamos aqui porque há algumas dúvidas, relacionadas aí a alguns assuntos, Um deles seria com relação aos postos de gasolina, A gente sabe que com toda essa pandemia aí, houve algumas mudanças, E as pessoas estão preocupadas porque, segundo elas, foi baixo bastante lá na Petrobras e aqui não chega esse desconto, Eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho, porque eu sei que tem todo um trâmite legal, não é bem assim, Sim. E a gente poderia explicar, então, para os internautas, para que eles possam entender um pouquinho como funciona essa questão dos preços da gasolina. É muito importante que todo mundo consiga entender que não existe uma tabela de preços de combustível, de todos os tipos de combustível, que a gente consiga chegar lá na bomba e verificar se está acima ou se está abaixo. Existe toda uma documentação que precisa ser analisada para a gente poder verificar se tem alguma abusividade ou não tem, tá? Desde 2002 existe o livre comércio da questão dos combustíveis, então não existe nem fiscalização de preço. Tá? Os postos podem praticar o preço que eles quiserem, porque não existe nenhum tabelamento, não existe nenhuma legislação que regulamente o preço cobrado. O que o Procon pode fazer é verificar abusividades nessa cobrança. O que seria uma abusividade? É uma elevação de preço sem justa causa. Tá? É isso que a gente pode verificar. Por isso, a gente está desde o finalzinho do mês de março cobrando dos postos aqui da cidade as notas fiscais de compra e de venda de todos os tipos de combustível que é vendido aqui. Com essas notas, a gente consegue ver qual que é uma margem que é praticada pelo posto. Se essa margem se mantém, se essa margem foi elevada, se baixou, e até o próprio preço do combustível. A gente consegue fazer esse acompanhamento se daqui a pouco o posto, além de ter elevado a sua margem, também tenha elevado o preço do combustível. E isso a gente só consegue saber analisando as notas, tá? Porque, por mais que tenha sido baixado o preço lá na refinaria, a gente tem uma distribuidora que faz um meio de campo. Então, a gente não sabe se a distribuidora, que é aqui, no nosso caso aqui em Canoas, se ela baixou o preço da venda dela ou não. Então, se a distribuidora não reduziu o preço, não tem como o posto de combustível também fazer essa redução, porque ele é um negócio, ele não pode trabalhar no prejuízo, não tem como absorver esse prejuízo. E a questão da fiscalização das distribuidoras é a nível estadual. Então, o Procon Municipal de Carlos Barbosa não tem competência legal para ir fiscalizar a distribuidora lá em Canoas. Então, é isso que a gente está fazendo em relação às notas de compra e venda do combustível, tá, Max? Uma outra coisa que me vem aqui, a questão do gás, ele também funciona da mesma forma? Da mesma forma. Não existe tabela, não existe legislação que fale sobre o preço. Até conversei com algumas pessoas que têm distribuidora de gás, não teve reajuste do gás, tá? Saiu não faz muito tempo numa televisão, não lembro qual o canal, que o botijão de gás não poderia ser vendido com valor acima de R$70. Isso é mentira, gente, é mentira, não existe isso. Não tem como a distribuidora do gás aqui da cidade pagar para trabalhar. Então, é uma informação que foi passada adiante e essa informação não procede. Pois é, isso é interessante, A gente fez questão de vir falar aqui com o pessoal representante do Procon, exatamente por isso. As pessoas hoje, tem muita gente em casa, A gente entende, que as pessoas, elas acabam, assistindo muita coisa, vendo muitas notícias e por ter muita fake news, as pessoas acabam confundindo as coisas, O pessoal possa ver, os preços até que estão dentro da normalidade aqui em Carlos Barbosa, Nós temos aí na entrada da cidade, você vai vendo as imagens aí, o Posto Sim está 4.96.9. O Ipiranga Navegantes 3.99.9. Lá no bairro Vila Nova, o BR 4.19.9. O Shell Braganhol, 4.16.9. O Ipiranga do Centro 3.99.9.
Mas lá para Ponte Seca, o Ipiranga da Ponte Seca, também o mesmo valor, 3,99,9. E o BR, lá no bairro São Paulo, está 3,99,9 também. E aqui no centro, então, o último posto, né, o Shell, 4,19,9. Então, o que a gente vê? Às vezes, as pessoas, elas passam num posto que nem São Vedelino, né? Eu tenho imagem de lá, abasteci agora a semana ali, né? Foi pago 392,9, né? Mas a gente não tem como explicar para o internauta. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que pode estar acontecendo ter um posto a 15, 20 quilômetros daqui por esse valor. Sim. Até esses valores que tu tá passando, Max, é bem interessante porque no finalzinho do mês de março, o combustível, a gasolina comum estava sendo vendida a 4,96. Agora já tá 4,19. E as pessoas insistem em dizer que não tá baixando. Não tem como baixar muito mais do que isso, porque o posto tem outros impostos para pagar, tem folha de pagamento para pagar, as lojas de conveniência também, né, tem despesas. O que pode acontecer com o posto lá de São Vendelino, que esse é um posto que todo mundo fala, é que ele venda muito mais. Ele é uma rede, que então por rede se consegue comprar por um preço às vezes um pouco mais em conta, e o fluxo de venda é muito maior. Então, isso vai baratear, sim, as despesas do posto. Outra coisa, um posto que tem um funcionário tem uma despesa. O outro posto que tem 2, 3 funcionários tem outra despesa. Então, vai, sim, encarecer o produto final. Pois é, então tá aí. Para você, internauta, que tem alguma dúvida, né? Então, a gente pôde esclarecer aqui. E a gente agradece, inclusive, por ter, né, o Procon. Se você quiser vir aqui tirar alguma dúvida, né, está aberto, né, das 8 ao meio-dia, é isso? A gente atende ao público das 9 às 11h30 e da 1h30 até às 5. Até para a gente ter um tempinho de conseguir fazer um atendimento bem, né, um bom atendimento para o pessoal. Mas nós estamos aqui das 8 ao meio-dia, da 1h30 até às 5h30. Muito bem, então para você, internauta, que está preocupado, né, com essas questões, é importante, né, realmente a gente tirar as dúvidas, né, mas pelo que eu pude entender, foi muito claro, né, isso depende de várias questões, não é só a questão de tu pegar, ir até o posto, olhar na bomba e dizer, esse aqui tá muito alto, lá no outro tá mais baixo. Tem que ver quanto que ele pagou, né? Na época da greve dos caminhoneiros, teve o presidente do sindicato dos postos de combustível, ele falou uma frase que eu acho que é muito pertinente. O problema não é o posto, é o imposto. E isso também é importante levar essa informação para o consumidor, que hoje tu paga um valor, baixou lá na refinaria os 40%, tá? Esses 40% que baixou lá na refinaria não vão chegar aqui na bomba, porque no meio do caminho tem um dos maiores ICMS do país, que é o ICMS do combustível, que é praticado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, o ICMS, que é 30% hoje, ele não é cobrado, ele não é tributado sobre o valor que a distribuidora paga o litro do combustível lá na refinaria. É tributado sobre um valor presumido. Pela entrega. A cada 15 dias é feita uma pesquisa de preço nos postos e aí chega numa média. Essa média hoje está em 4,42. Então, os 30% do ICMS são tributados sobre 4,42 e não sobre os 1,14 que é vendido lá na refinaria. Então, a gente está pagando muito imposto, muito ICMS sobre o litro do combustível aqui no estado do Rio Grande do Sul. E aí isso é uma questão que dá para cobrar dos nossos governantes. Até outro dia eu comentei com uma pessoa, a gente não votou só para vereador. A gente votou para governador, votou para deputado estadual. Então eu acho que tem que cobrar também dos nossos deputados para rever essa questão da tributação do combustível, porque o problema maior está no preço do ICMS que é cobrado no combustível e não no preço aqui da bomba. Muito bem, muito obrigado, Dami. Imagina, sempre às ordens, sempre que precisar, Max, estamos com as portas abertas, hoje com umas certas restrições, mas a gente está sempre à disposição para atender. Muito bem, espero que tenha tirado as dúvidas de você, internauta, você que está preocupado. Realmente a gente vê uma diferença muito grande quando a gente passa em um posto tem um valor, em outro posto outro valor. Mas como ela colocou aqui, depende de várias situações. Então, procure pesquisar, procure entrar em contato, inclusive, com o próprio Procon, para você tirar as informações necessárias, porque na internet hoje tem muitas notícias que não são o real, né? E pelo que a gente pode ver aqui, realmente o nosso estado é um estado que tem uma carga tributária muito grande,
e realmente precisaria de uma mudança para que não fosse cobrado tanto assim, porque na realidade quem paga é nós, os consumidores. Um grande abraço, seu amigo Max, e até uma próxima, se Deus quiser.